Olá, paz e graça. Nós estamos aqui na sequência dos vídeos sobre pregação e ensino da Palavra de Deus. Eu gostaria de, neste vídeo aqui, ser este aqui, o vídeo 45, falar sobre pregação e ensino e depois dar um tempo e abordando outros assuntos. Mas eu queria falar neste vídeo sobre ainda sobre esse assunto. Queria tomar como base, ou não como base, é força de expressão, porque na verdade eu não estou interpretando exatamente textos, eu estou transmitindo conceitos, raciocínios, ideias. Mas eu uso sempre a palavra de Deus porque ela me dá a base para poder desenvolver esse raciocínio. Queria falar sobre estilo de pregação. Estilo de pregação, mas não exatamente o meu objetivo é querer ensinar ninguém a pregar e nem vou fazer a definição dos estilos, até porque existe uma vasta variedade de literaturas sobre oratória, sobre sermões, sobre pregações, tanto em livros quanto de alguém pesquisar no Google, você acha as definições com muita facilidade. Então esse aqui não é exatamente o objetivo. Eu quero falar sobre estilos apenas para a gente ter uma noção de variadas maneiras de divulgar a palavra de Deus da forma oratória, da forma falada. Mas não o objetivo de ensinar como que se procede a estrutura do estilo da mensagem. Atos capítulo 18, do versículo 24 ao versículo 28, diz assim a palavra de Deus: E chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o receberam, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Esse Apolo tinha um estilo em particular de pregar a palavra de Deus. As expressões que a Escritura faz dele é muito forte. E, por exemplo, quando eu me converti ao Evangelho de Cristo, estava lendo sempre a Bíblia, que eu me esbarrei nesses textos que eu vim ler, o livro de Atos dos Apóstolos, que eu esbarrei em algumas figuras aqui, como foi a do diácono Estevão e a história aqui de Apolo. Eu fiquei impressionado com os dois. Estevão, por causa da manifestação sobrenatural, que seu rosto brilhava como o rosto de um anjo, e o brilhante discurso, a brilhante pregação que ele fez diante deles, como ele fez, ele rodou todo o Antigo Testamento, variando de assuntos, de muitos assuntos, para chegar na conclusão de explicar quem era o Cristo, de mostrar que era um projeto de Deus a morte de Jesus,
no Calvário. E essa expressão, né, de que Apolo era eloquente e poderoso nas Escrituras, cara, eu orava sempre pedindo a Deus isso aí para ser desse jeito. É claro que isso nunca aconteceu, porque Deus não tem nenhuma, eu vou dizer assim nessa linguagem, a intenção de que eu seja um novo Apolo, alguém seja um novo Apolo, cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua maneira de falar. Claro que eu consegui me desenvolver dentro daquilo que faz parte da minha condição de natureza, de capacidade de expressão. As pessoas falam com mais facilidade do que as outras, né? Tem gente que pensa que eloquência é ficar gritando. Eu sou um pregador que grito muitas vezes quando eu prego, mas eloquência não é gritar. Eloquência é uma capacidade de convencer. Por exemplo, se tem uma função que exige muita eloquência, é a do vendedor, porque ele tem que te convencer a sair da loja com alguma coisa. Às vezes você entra na loja para comprar algo e não tem aquilo que você queria, e quando o vendedor é um bom vendedor, é alguém eloquente, ele consegue te fazer levar outras coisas das quais você não queria levar. Então a eloquência, no caso, não é especificamente um dom espiritual. Não é isso, a eloquência, ela é algo natural que algumas pessoas têm. Muitas pessoas são tímidas, têm dificuldade de expressão e também são pregadores. Mas esse Apolo era alguém que realmente ele causou um grande impacto pelo estilo dele. Tanto é que na igreja de Coríntios surgiu ali uma divisão de pessoas que admiravam outras pessoas. A exemplo, eles admiravam, algum grupo admirou a Paulo, mas foi havendo divisões, porque alguns preferiam a Pedro e outros preferiam a Apolo. Alguns diziam que era o de Cristo. Esses que diziam que era de Cristo eram os piores deles. Mas o objetivo aqui não é falar sobre essa questão, essa pregação. Então vamos só focar em Paulo, nessa visão de Coríntios aqui. Paulo, Pedro e Apolo. Se eles admirassem, ficasse dividido na admiração entre Pedro e Paulo, era até compreensível isso, porque Pedro era o grande líder, o grande apóstolo escolhido por Cristo. Paulo tinha sobre ele algumas dúvidas que os falsos apóstolos costumavam lançar, questionando o seu apostolado por causa de que Paulo não andou com Jesus encarnado. Então era perfeitamente compreensível isso, mas surge a figura de Apolo. Então a gente vê que essa eloquência, essa capacidade de pregar, essa capacidade de falar, isso impressionou-os. Até porque se tem uma coisa que se gostavam, que os gregos gostavam, é do discurso, da fala, da oratória. E Apolo conseguiu conquistar. Não que a intenção de Apolo fosse chegar lá e ter popularidade. A intenção dele era edificar pessoas, era conduzir pessoas ao caminho do Senhor. E ele o fez com todo o seu fervor de espírito, com todo o seu fervor que ele tinha. Mas isso os impressionou. Então a gente vê assim que são 3 pessoas com estilos diferentes. Paulo provavelmente vai ser aquele pregador mais cauteloso, mais comedido, por mais que ele também tenha a ousadia de pronunciar, mas a forma de falar com certeza vai ser de acordo com o ensinamento de oratória que ele teve em relação ao ministério de fariseu. Isso é o que ele desenvolveu, e essa forma de falar, de argumentar e de interagir é o que ele aplicou. Pedro era um homem douto, ele aprendeu aos troncos e barrancos, mesmo que ele teve a revelação de Cristo, foi chamado por Cristo, mas ele era um cara popular, e ele com certeza falava numa linguagem bem popular, aquilo que ele tinha a dizer, por mais esplêndido que fosse, por mais unção que ele pudesse ter. E Apolo é esse rapaz eloquente que já tinha esse talento
esse talento natural, capacidade natural de comunicação. Com certeza ele deve ter aperfeiçoado em conhecimento, em estudos, mas a sua capacidade natural só foi potencializada pela unção de Deus, pelas instruções que ele recebeu. Porque a gente sabe que existem pessoas com várias características que têm formas de se comunicar com outras pessoas. Algumas pessoas conseguem criar mais amizades, conseguem ser mais persuasivos, conseguem ser mais populares do que os outros, conseguem interagir de forma mais eficaz do que outros. Então eu acredito que este seja Apolo. Nós temos estilos de pregação, vários, né? Mas os mais usados, ou os mais comentados, é a temática, é o sermão. Pregação temática, textual e expositivo. É claro que existe, assim, uma grande ênfase de algumas pessoas, né, sobre o sermão expositivo. Eu sou da Assembleia de Deus. A gente não usa sermão expositivo, pregação expositiva. Isso aí, se alguém disser, isso é mentira. Pode até ser, e algumas vezes é, dependendo de quem vai fazer, no ensino, no culto que a gente chamaria de doutrina. Alguém, um ou outro, que se dedica realmente e não está preocupado com os dogmas locais, ou o dogma da instituição, e está preocupado com a palavra de Deus, eles faz uma exposição do texto para explicar a Bíblia. Isso num culto de ensino, quando, na maioria das vezes, o ensino se preocupa muito mais com questão de uso e costume. Se bem que na maioria das igrejas está se quebrando isso, graças a Deus. Ou pelo menos na igreja aqui, as pessoas estão usando um pouquinho mais a mente e se preocupando mais em explicar o texto da Bíblia. Mas nos cultos, que a gente chama de culto público, os cultos que são assistidos por outras pessoas, os sermões mais utilizados, as pregações mais utilizadas são a temática e o textual, que é normalmente um estilo assembleiano. Mas, independente do estilo que se usar, observando, é claro que o expositivo, o cara tem que ser muito lambão para poder distorcer o texto. Mas tanto o temático quanto o textual, infelizmente, eles são estilos de se pregar bons, mas se a pessoa não for uma pessoa bem intencionada, bem instruída, temente, zelosa de verdade, ele corre o risco de fazer alguns atropelos em alguns assuntos bíblicos. Então a gente tem que ter cuidado com nesses dois estilos para não fugir, até porque o expositivo ele fica apenas no texto. Você faz uma grande porção, lê uma grande porção da Bíblia e fica naquele texto, fazendo todas as divisões em cima daquele texto, ou explicando versículo a versículo, ou explicando por bloco, de acordo com o que o contexto e o texto está falando. Ao textual, você lê uma pequena porção de um texto, mas acaba que tem que recorrer a outros textos para poder desenvolver esse texto, que ele acaba tendo quase que um estilo de temático. Mas o temático, no caso, você não precisa nem ler um texto, você lê um versículo, porque se tem uma ideia e se trabalha em cima dessas ideias de textos. Aí o grande perigo do temático é escolher versículos para compor aquele assunto que no contexto dele não tenha a ver com aquilo que escolheu como tema. Então o cara tem que ter também uma visão boa, ler o texto e contexto de tudo que separou para você fazer a devida meditação, para não atropelar o conceito daquilo que está sendo dito. Mas existe outros tipos de temático que não é especificamente assim. Por exemplo, existem temas bíblicos. Por exemplo, o nascimento de Jesus é um tema bíblico. A volta de Jesus é um tema bíblico.
batismo com o Espírito Santo é um tema bíblico, regeneração. Então você pegar temas bíblicos mesmo e desenvolver os temas bíblicos, não há tanto problema assim. O grande problema é quando o cara tem uma ideia na cabeça, ele faz tudo na sua mente aqui assim, daqui a pouco ele pega isso que está aqui, aí ele quer inserir isso aqui dentro do texto. E o texto tem que fazer funcionar aquilo que está na mente. Aí que está a complexidade. Por exemplo, igual eu estou explicando aqui, eu disse que escolhi um texto e que não ia explicar como realmente, eu só fiz uma breve menção. Já tinha um assunto a tratar aqui. Isso aqui, para mim, não é uma pregação, é só um diálogo sobre, ou uma transmissão de um conceito do assunto que estamos tratando. Mas o meu objetivo aqui não foi fazer uma interpretação bíblica. Não é trazer uma mensagem bíblica. Tanto é que eu variei de pensamento e assunto. E isso é o que eu tenho feito em alguns vídeos anteriores, mas que posteriormente, em alguma situação ou outra, eu vou ler um texto e interpretar o texto. Mas aqui nesse momento não. Só que talvez alguém não vai concordar com tudo que eu disse aqui agora, mas ninguém vai poder dizer que eu estou deturpando o texto bíblico com o conceito da minha mente. Então é essa a preocupação que o pregador tem que ter. Porque nós, assembleanos, usamos mais o estilo temático. Então saiba usar o estilo temático para não ferir textos e contextos bíblicos. Para ao invés de promover a edificação do ouvinte, vier a promover a dúvida na mente de quem está ouvindo. E nessa questão de estilo, tem pessoas que usam ênfase na voz, gritam, há uma moda de pega na mão, vira pro irmão, mas no meio de tudo isso tem que ter Bíblia, porque não tem sentido dizer-se ser um pregador, sendo que dentro da sua mensagem não tem realmente uma mensagem bíblica. Não seja lá qual for o estilo que você quiser utilizar para pregar, por favor, pregue a palavra de Deus, estude a palavra de Deus no seu estilo. Se você é uma pessoa que não tem mesmo, como eu vou dizer, não é eloquente, se é um cara tímido, fala passivamente, tranquilamente, ou que não é tímido, mas que é bem centralizado na sua maneira de argumentar, mas seja você eufórico, que fale alto, que fale gritando, mas vamos ter embasamento bíblico e não distorcer, não usar o nosso estilo apenas para empolgar quem está nos ouvindo e esquecermos de elucidarmos a palavra de Deus, de ter uma mensagem que possa promover a edificação, a consolação, a exortação e a admoestação daquele que está ouvindo, para que ele possa ser estruturado, para que o ouvinte possa crescer na fé, na graça, no conhecimento, para chegar à estatura varonil exigida pela palavra de Deus e ter uma vida espiritual realmente nos parâmetros que Deus exige que tenhamos, e que não viva de mitos e lendas. E aí eu vou voltar aqui, porque o grande problema da mensagem temática é a criação de mitos e lendas. Cuidado com o seu testemunho pessoal, com a sua maneira de enxergar a vida. Filtre tudo pela palavra de Deus, porque de repente você pode ter até uma experiência pessoal, eu não vou questionar isso. Só que às vezes a experiência pessoal sua é tua, não é do outro. Não vai promover edificação para ninguém. De repente é só para você. Então guarde a tua experiência para você, mas a Bíblia distribua para todos o conceito da palavra de Deus, que está inserido, os temas da palavra de Deus. E que Deus lhe abençoe e que você seja bem sucedido nesta empreitada de fé.